13 anos atrás, quando eu voltei do doutorado, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com segurança pública. Minha formação toda é de computação, sou mestre, doutor, professor, cientista em computação, mas tive a oportunidade de conhecer o domínio da segurança pública, trabalhando em secretarias de Estado e depois fazendo pesquisas aplicadas à área de segurança pública. E algumas curiosidades durante esse trajeto me levaram a fazer algumas perguntas. Uma delas está ligada a essa imagem aí, que quem fez viagem já no exterior, pontos turísticos ou metrôs, é muito comum você ter no resto do mundo placas como essa, dizendo cuidado com o batedor de carteira. É interessante que isso não acontece muito no Brasil. Na verdade, a gente tem quase nunca vê esse tipo de placa aqui no Brasil. Certamente não é porque nós somos muito seguros. E essa pergunta, por que isso não existe ainda aqui, é uma coisa que veio me perseguindo durante esse tempo. Na verdade, essa pergunta é uma pergunta que, para respondê-la, não é só uma questão de curiosidade em relação à placa. Ela remonta à questão da falta ou baixa transparência das informações públicas e como os dados públicos hoje são colocados aos cidadãos brasileiros. Em segurança pública, em particular, é uma situação muito atípica, em que as pessoas, quando são vítimas, elas recorrem às autoridades, elas possuem essa informação, passam para as autoridades, e depois disso elas perdem aquela informação. As autoridades, vamos dizer, o Estado ele monopoliza a informação, toma conta da informação, e as pessoas depois ficam a discutir se houve crime, se não houve, quais regiões mais violentas, quais são as estatísticas de crime e tudo mais. Ainda por cima, uma situação também muito particular brasileira, embora isso aconteça em boa parte também do mundo, é que existe um número muito grande de ocorrências e criminais que não são comunicadas às autoridades. É o que a gente chama de subnotificação. Ou seja, por mais então que o Estado tenha tanto zelo com essa informação que é pública, essa informação também pode não estar tão correta. As informações, por exemplo, de roubos e furtos em grandes cidades, há estimativas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que esse número pode ser, de subnotificação, pode ser de 60%. Então as estatísticas, vamos dizer assim, os mapas das polícias e das autoridades de segurança podem ser totalmente divergentes do que realmente acontece na realidade. E aí, é claro, essa informação é pública, como eu já coloquei. E a informação é pública e eu parto do princípio que se ela está à disposição das pessoas, isso pode ajudar a precaução, a precaver, a prevenir crimes, a ter um pouco mais de cuidado com relação ao lugar que você frequenta, os horários. Independente de qualquer coisa, é uma questão de princípio de que essa informação realmente deve estar à disposição. Muito bem. E aí eu me perguntei, eu estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, bem na época em que essa coisa da Web 2.0 estava bem efervescente, e me perguntei se a gente podia fazer alguma coisa. E nessa pergunta, eu achei que a resposta estava nesse conceito de poder das massas, esse conceito que tem a Wikipedia como representante mais interessante e mais popular. Será que as pessoas, então, colaborando, elas não podem mostrar que têm o poder de pôr à disposição de todos essa informação que é pública? Muito bem, então, dada essa ideia, dada essa questão desse contexto da Web 2.0, eu, junto com alguns alunos voluntários e entusiastas, empreendedores, que até hoje tocam esse projeto junto comigo, lancei essa ideia do Wikicrimes. Quer dizer, o Wikicrimes é tentando fazer um pouco apelo àquele sentimento que as pessoas, quando são vítimas, eles têm, o sentimento de contar para alguém. Eles compartilham uma história. Você diz para a pessoa que é próxima a você, seus familiares, você conta para os seus parentes ou para os seus amigos, nem que diga assim, olha, não estaciona o carro naquele lugar, porque ali aconteceu alguma coisa comigo e tal. Então você compartilha isso. Que tal compartilhar, então, essa informação para um público bem maior? Compartilhar isso para qualquer pessoa, pessoas, por exemplo, que vão fazer turismo na sua cidade e não tenha o conhecimento que você teve ou que você tem em particular de uma certa região. Então a ideia do Wikicrimes é uma ideia simples e você compartilha, você põe a informação disponível no mapa, relata o que aconteceu, tem uma série de características, não vou descer em detalhes sobre isso, mas a ideia é que depois você possa consultar. Tem consultas desse tipo para saber, por exemplo, quais são as regiões que são as mais perigosas. Esse é um projeto que a gente começou há 2 anos e meio, quase 3 anos, não, um pouco mais de 2 anos e meio, e tem gradativamente crescido e apresentado uma série de desafios. Porque aí, depois que o Wikicrimes saiu, uma cobertura interessante, midiática, principalmente a cobertura da BBC, que foi feita em 2008, levou o Wikicrimes para o resto do mundo, as pessoas conheceram o trabalho, e veio assim um entusiasmo geral. A gente diz, pronto, agora é só uma questão de ir à sociedade de uma forma geral e fazer com que as pessoas participem. Nós tínhamos, na época,
já a informação de que projetos colaborativos, tem sempre aquela regra, já foi mencionada aqui, 90, 9 e 1, quer dizer, 90 só quer consultar, 9 participa eventualmente e 1 participa com muita constância, quer dizer, uma regra que faz parte desse tipo de projeto. Mas nós achávamos que a sociedade organizada poderia participar mais ativamente. Era a ideia de ir atrás das seguradoras, dos comerciantes, dos restaurantes, enfim, de uma série de parceiros. E aí foi interessante que a gente começou a descobrir o seguinte: essa coisa de transparência a gente reclama e parece aquela coisa que a gente fala que mordomia só é bom nos outros, né? Eu comecei a perceber que transparência só é bom nos outros também. Quer dizer, uma coisa que eu não tinha percebido, um pouco mais enraizada na nossa cultura. O dono do restaurante ou o dono do shopping não quer dizer que tem roubo na região onde ele tem o comércio dele. Quer dizer, o banqueiro não quer dizer que o banco dele, por exemplo, ao redor do banco dele é perigoso. E a gente começou a descobrir que essa coisa era até maior do que a questão só da falta de transparência dos dados estatais. É evidente que a questão dos dados estatais é relevante demais, até porque a gente fez comunicação com todas as secretarias de segurança do Brasil para que participassem, e as respostas foram para todos, a gente já esperava, foi negativo. Mas, enquanto isso, nos Estados Unidos, o interessante é que o Wikicrimes, quando surgiu, foi um projeto inovador e pioneiro e tal. Nos Estados Unidos, principalmente com a onda Obama, de dados abertos, participação das pessoas para explorar as informações que são públicas, essa onda Obama criou um sentimento de que essa informação, estando à disposição do cidadão, pode ser útil para precaução, e isso foi, vamos dizer assim, abraçado pela própria polícia. Nos Estados Unidos tem polícias que pagam sites tipo Wikicrimes para que ponham essas informações disponíveis para o cidadão. Você pode chegar, por exemplo, a saber que durante a semana qual o carro que foi mais furtado, por exemplo, você tem condição de saber esse tipo de informação. E aí foi, puxa, nós quase caímos no desespero, né? Os alunos dizem, poxa, o que está acontecendo? E, na verdade, a gente disse o seguinte, olha, agora que o projeto ficou interessante, na verdade, nós temos um desafio. Somos pessoas de tecnologia, mas vimos que tínhamos um desafio bem mais interessante frente a gente, que é um desafio realmente de movimentar as pessoas. Quer dizer, a tecnologia nós tínhamos o domínio, podíamos produzir todas as coisas que nós queríamos, mas nós tínhamos que compreender e tentar mudar um pouco esse tipo de cultura que está impregnada na nossa sociedade. Então a gente decidiu atacar 2 pontos que a gente viu que eram muito relevantes. Uma questão da credibilidade da informação, muita gente dizia, mas as pessoas vão colocar informação, não sei se é verdadeiro ou não e tal. E outra coisa era a questão do, vamos dizer assim, dar um pouco mais de serviço para as pessoas, para que elas percebessem um pouco mais, porque era útil, vamos dizer, compartilhar essas informações. E não trabalhar só a questão do altruísmo, de dizer, olha, compartilhe porque é bom para os outros. Era interessante que as pessoas percebessem porque era bom também para elas. Então a gente começou a trabalhar a questão da credibilidade. Embora a gente tenha também o conhecimento que projetos como o Wikicrimes, como a Wikipedia, baseiam-se no conceito de confiança radical. Qual é esse conceito? De que as pessoas, no geral, vão querer fazer o correto. Elas vão querer fazer o que é certo. Poucos vão querer fazer errado. Não há muita razão para que você, vamos dizer assim, de uma forma geral, a sociedade contribua negativamente para esse tipo de projeto. E o cuidado que você tem que ter é com aqueles poucos que querem fazer errado e podem fazer muito errado. Então, esse tipo de coisa a gente tem que trabalhar. A validação da comunidade, as pessoas também, quando participam desse projeto, eles podem validar e dizer, olha, as pessoas estão usando errado e tal. Esse é um caso muito típico aqui, que eu gosto sempre de colocar, dos crimes em Brasília. Normalmente no Wikicrimes, às vezes, quase mensalmente, tem um crime lá em Brasília, as pessoas registram e dizem, aqui os políticos nos roubam todo dia. Não. Esse tipo de coisa, por exemplo, as próprias pessoas que participam do projeto vão lá e dizem, olha, estão abusando, o sistema está sendo usado, sem sentido, a gente vai lá e te retira, manda um e-mail para as pessoas, diz, olha, não, esse é o objetivo do sistema e tudo mais. Porque a ideia é identificar regiões que são as regiões mais perigosas para ter benefício para os outros. E aí nós criamos algumas estratégias para trabalhar a questão da credibilidade, fazendo o seguinte, olha, quando você registra algum fato, você vai ter que convidar pessoas para falar sobre aquele seu fato. Quanto mais pessoas confirmarem o que você está dizendo, mais você vai dando credibilidade ao seu relato. Então a gente passou para as pessoas também essa tarefa de, olha, mostre para os outros que o que você está dizendo é verdadeiro. Então é um pouco de, se você vai mentir, você tem que mentir em conjunto. Você vai ter que, vamos dizer, arranjar um grupo para mentir junto com você. Dificultando, então, essa tarefa e mostrando para as pessoas de que há a possibilidade de uma certa forma, validar aquilo que está sendo colocado. E a gente também trabalhou em encontrar parceiros que fossem parceiros que a gente chamou de certificados. Por exemplo, os jornais, e aí em Fortaleza nós começamos isso muito intensamente, onde a gente
Eu sou professor da Universidade de Fortaleza e a gente trabalhou muito essa questão com os grandes jornais, fazem matérias constantes sobre crimes e essas matérias são colocadas no Wikicrime. O Wikicrimes é colocado, por exemplo, no jornal online. E, então é o tipo de informação que é uma informação com credibilidade, porque os repórteres participam desse processo. No Wikicrimes é possível também você dizer assim, olha, eu só quero olhar a mancha de crimes se forem os crimes que eu confio. Então, com a credibilidade 1 e tal. Então, você tem possibilidade de trabalhar essa questão da credibilidade se você, de repente, se sente pouco confortável em acreditar em tudo que está sendo colocado. E você também tem a ideia de que o usuário do Wikicrimes ele vai criando uma reputação no sistema. Essa reputação está ligada ao fato de que você convida as pessoas confirmam o que você diz, e, de uma certa forma, é a própria comunidade que vai construindo essa reputação das pessoas dentro do sistema. No segundo aspecto, de serviço às pessoas, nós começamos a trabalhar uma série vamos dizer, de avisos que as pessoas podem ter. É possível, por exemplo, você marcar uma região e dizer, eu quero que se acontecer alguma coisa aqui, eu quero receber um e-mail. Por exemplo, na região que você trabalha, ou então no colégio dos filhos e tal. É possível, por exemplo, do seu telefone, se você vai estacionar seu carro, perguntar aqui é seguro, e você saber, por exemplo, o que aconteceu naquele lugar específico que você está querendo estacionar seu carro. Você pode fazer alguma coisa, que isso é bem recente, a gente está lançando agora em Fortaleza, que é aproximar o real do virtual. A gente pode gerar um códigozinho de barra que se chama QR Code. Aliás, qualquer pessoa que entra do Wikicrimes pode gerar esse QR Code, colocar num poste, por exemplo, a qualquer lugar da cidade, e construir essa plaquinha, cuidado com o batedor de carteira, digitalmente, vamos dizer. É um novo modelo da placa batedor de carteira. Como é que funciona isso? Esse código estando num poste, você com o seu telefone, você passa, qualquer pessoa com o seu telefone é fácil, passa nesse código, com acesso à internet, evidentemente, você recebe uma mensagem, por exemplo, falando da criminalidade daquele local. Pode ser um local tranquilo, pode ser um lugar violento. Mas então, as pessoas criam a possibilidade delas construir as placas de cuidado com pickpocket e colocarem diretamente na região. E aí, uma série de iniciativas nós tomamos, uma boa nova nessa história toda é que, no final do ano, o governo de Minas Gerais decidiu colocar os dados de homicídio à disposição do cidadão, e esses dados estão disponíveis no Wikicrimes. Se você entrar em Belo Horizonte, essa mancha de crimes, por exemplo, aí, a mancha de crimes de Belo Horizonte, com dados oficiais, foi um pouco um fruto do que a gente tentou durante esse tempo, vários lugares que eu tenho palestrado sobre isso, e tentado convencer de que essa é a política da transparência da informação é a política mais correta que nós temos que tomar em relação à segurança pública. Durante esse trajeto, várias coisas ocorreram, mas a coisa mais comum era as pessoas me proporem novos mapas. Professor, por que você não cria um novo mapa para mostrar os buracos que tem nas cidades, ou então para mostrar os acidentes de trânsito? E todo mundo me propôs todo tipo de mapa, as ideias as mais criativas. E aí eu vi que estava também face a um desafio tão interessante quanto o Wikicrimes. Por que a gente então não cria um espaço para as pessoas construírem seus mapas? Na verdade, esse tipo de mapa ele envolve o quê? A criatividade, a pessoa ter a ideia, envolve congregar a comunidade, a sociedade para participar. E envolve uma ferramenta para que as pessoas possam usar, que são os mapas. Então nós decidimos construir essa ferramenta, que nós chamamos de Wikimaps. É um site onde você vai lá e entra e você constrói o seu mapa para a temática que você acha que é interessante. E com isso você chama as pessoas para participar desse processo de colaboração em massa para aquela temática. Eu passo o problema de fazer com que as pessoas construam e colaborem, eu passo o problema também para as outras pessoas e que a gente crie essa cultura, vamos dizer, de participação popular para os diversos assuntos que a gente pode imaginar. E aí eu acho que a criatividade das pessoas é que vai encontrar as formas. E aí eu tenho alguns exemplos aqui do que já tem sido feito, isso é bem recente, mas aí, junto com um outro grande jornal do Estado, nós fizemos um mapa de poluição sonora para dizer onde é que tem barulho, mapa de onde é que tem lixo nas ruas, quer dizer, tudo isso, as pessoas participam. As pessoas vão e mapeiam onde é que tem lixo, onde é que tem barulho. As pessoas, por exemplo, constroem mapas de escolas e quais os alunos que fazem parte da escola e que vão participar da Olimpíada Brasileira de Química. As pessoas, por exemplo, a candidata participa criando um mapa onde mostra quais são os mobilizadores, os locais onde as pessoas vão se encontrar. Os mapas da Lan House, foi mencionado várias vezes aqui, o mapa da Lan House, eu tenho orgulho de estar fazendo parte desse processo também. Esse mapa foi construído nessa plataforma do Wikimaps e está sendo utilizado para mapear as Lan House e vai mapear muito mais coisa do que somente as Lan House. Mapas de empresas empreendedoras brasileiras. Enfim, a gente construiu esse espaço
e chamou as pessoas à colaboração de uma forma um pouco diferente. Quer dizer, primeiro eu chamei para participar do Wikicrimes, mas agora eu estou chamando para participar desse processo de criação e, fundamentalmente, do processo de educação nessa participação. Porque o que a gente percebeu de mais interessante é que essa cultura, ela precisa de uma certa... a gente precisa mudar essa cultura. E isso a gente precisa de ferramentas para isso. Então a ideia do Wikimaps é para isso. Em termos de tecnologia, nós vamos continuar trabalhando em cima disso. Os mapas vão ter cada vez mais telefone, vão ter televisão digital, vai ser possível fazer a participação das pessoas, ela vai, vamos dizer, vai ser ubíqua. Cada vez mais as pessoas vão ter os espaços mais diversos para poderem participar. Mas, acima de tudo, a gente precisa criar essa nova cultura. E com essa nova cultura, com essa ideia, vamos dizer assim, dessa nova cultura, que eu termino minha apresentação, dizendo que é preciso acreditar que essas ações individuais fazem a diferença. E esse processo de colaboração permite isso, permite a gente, de uma certa forma, exercitar isso através da internet. Precisa da imaginação, dessa capacidade de congregar as pessoas, e é por isso que eu chamo vocês para wikimapear conosco. Obrigado.